Eu começaria por aí, uh, com base em alguns números que têm sido dos benefícios ao nível do RFI nos últimos anos. O RFI foi a primeira versão, ainda que limitada, foi criada em 2009, tendo existido ali alterações profundas a partir de 2014. No entanto, foi publicado um relatório por parte de uma unidade técnica de avaliação de políticas tributárias e aduaneiras em junho de 2025, o qual tem um conjunto de elementos, não só ao nível do RFI, mas também dos outros benefícios fiscais, que importa aqui também fazer referência a eles. Eu começaria aqui por, a título de exemplo, foi feita uma análise com base numa amostra de cerca de 5.500 empresas e de que foram escalonadas pelo tipo de dimensão e tentar aqui perceber qual é que era o crédito fiscal médio, ou seja, esta análise foi feita no período temporal entre 2014 e 2023, e o que dá aqui para perceber aqui, e como é normal e seria racional, há aqui uma relação inversa entre a dimensão e o crédito fiscal médio. Ou seja, temos um maior número de micro e pequenas empresas a recorrerem ao RFI. No entanto, à medida que a dimensão vai sendo maior, o número de empresas a serem abrangidas pelo regime tem vindo a diminuir, mas o crédito fiscal tem vindo a aumentar significativamente. A título de exemplo, no caso das micro e pequenas empresas, temos um crédito fiscal de cerca de 50 mil euros, enquanto uma grande empresa já tem um crédito fiscal de 274 mil euros. Dar aqui a nota que é importante, isto fala-se em crédito fiscal, pode induzir aqui em erro. Este crédito fiscal tem a ver não com as dotações que as empresas apuram em cada ano fiscal, ou seja, o seu benefício fiscal, mas sim ao nível das deduções efetivas. E isto aqui este ponto é importante, porque torna evidente o porquê também das grandes empresas terem este valor sempre muito mais elevado e as médias também, porque têm maior volume de atividade, por norma também maiores resultados, o que taxas de IRC, ou seja, coletas maiores, o que permite que possam deduzir mais. Este relatório apenas conseguiu fazer essa análise, ou seja, não consegue fazer análise do que é efetivamente a dotação de cada empresa ao longo destes últimos anos, mas sim ao nível das deduções. Claro que pode sempre aqui haver, então, estas disparidades ao nível destes dois valores. Em termos mais gerais e mais recente, também dar aqui a nota que o RFI teve, em termos de despesa fiscal atribuída no ano fiscal 2023, e estes são os últimos dados disponíveis por parte da autoridade tributária, teve uma despesa fiscal de cerca de 276 milhões de euros, só ficando atrás do CIFID. É um benefício que tem vindo ao longo dos últimos anos a crescer significativamente. Teve ali diminuições na altura em que surgem, nem que sejam ligeiras, e por vezes nem ocorrem essas diminuições, mas houve ali pequenos impactos que têm a ver com incentivos que foram ali surgindo extraordinariamente na altura de 2020, 2021, com o Covid, neste caso do crédito fiscal extraordinário ao investimento, e depois mais à frente, no segundo semestre de 2022, do incentivo fiscal à recuperação. E depois também aqui, em jeito de curiosidade, dá para perceber aqui o que as empresas têm, quantas empresas têm vindo a usufruir e também ao nível de possíveis candidatas que não estão a usufruir do RFI. Claro que o RFI tem aqui a premissa do investimento, como vamos ver mais à frente, nem todas as empresas fazem esse investimento anualmente, mas dá para perceber aqui que há muitas empresas que poderiam se calhar estar a aproveitar este incentivo e não o estão a aproveitar. Em termos do período temporal entre 2014 e 2023, temos um número de empresas de cerca de 11.300 empresas. Isto são empresas únicas, ou seja, aqui os valores não considera as empresas que venham recorrentemente a ter um incentivo fiscal, a apurar incentivo fiscal RFI, ou seja, só aqui são consideradas empresas únicas, empresas novas, que têm vindo a usufruir pela primeira vez do RFI neste período temporal, enquanto que até este relatório de avaliação
permite, com base nos níveis das empresas, com a remissão para os respectivos CAIs, permite apurar que existe aqui um possível número muito amplo de empresas que poderiam se candidatar. Estamos aqui a falar de cerca de 180 mil empresas que se podiam candidatar ao RFAI. Claro que isto é uma análise muito superficial ao nível dos níveis versus CAI, mas o que dá aqui para entender e fica demonstrado que apenas 6,26% das empresas neste momento usufruem do RFAI. O que aqui é interessante analisar estes dados porque, como disse há pouco, há muitas empresas que podem desconhecer este benefício e, claro, aqui também o objetivo desta sessão será descomplicar isso mesmo. Começando aqui um pouco mais aprofundadamente pelo benefício fiscal em si, o RFAI eu diria que assenta em 3 pontos principais. Em primeiro lugar, o objetivo principal é promover o investimento, neste caso um investimento produtivo, consoante cada atividade da empresa. Em segundo lugar, aqui o desenvolvimento, promover o desenvolvimento regional e coesão territorial, e como vamos ver mais à frente, há aqui uma discriminação, entre aspas, ao nível das regiões, ou seja, nem todas as regiões têm as mesmas taxas de incentivo, o que há aqui uma discriminação então ao nível regional. E um terceiro ponto que eu diria que é fundamental do RFAI é a questão da criação de postos de trabalho, neste caso num contexto sustentável, sempre com a remissão para os regulamentos e legislação comunitária e nacional. Também falando um pouco aqui dos princípios do RFAI e quem é que pode ou não usufruir. O RFAI está assente num regulamento que faz a remissão para os auxílios com finalidade regional, ou seja, apenas setores considerados economicamente estratégicos é que neste momento podem usufruir, empresas que estejam inseridas nestes setores é que se podem usufruir do RFAI, e aqui destaco algumas, sendo que poderão existir mais, com especial relevância para a indústria extrativa e transformadora, a parte do turismo nas duas vertentes do alojamento e restauração, também, e aqui um pouco mais desconhecidas do que é aqui a realidade do que poderia ser ou não elegível no RFAI, há outras atividades que também poderão ser. Neste caso, destaco aqui as atividades de investigação científica e desenvolvimento, edição cinematográfica, de produção de programas de televisão, audiovisual e tudo o que seja conexo a estas atividades de edição. Também a consultoria, programação informática, processamento de dados e, por último, também e só para finalizar, dando aqui exemplos das empresas mais relevantes, neste caso dos setores mais relevantes e usuais, as atividades de serviços administrativos também poderão usufruir e candidatar-se. Aqui, e voltando um bocadinho atrás à parte do relatório desta unidade técnica de avaliação dos benefícios fiscais, foi publicado em 2025, tem um conjunto de dados que também se pode extrapolar aqui para a parte dos setores. A título de exemplo, a indústria transformadora tem aqui um peso de 84% do total de empresas que recorrem ao RFAI, enquanto, em segundo lugar, já surge a parte do alojamento com peso de apenas 5%, o que nos dá aqui já grandes indicadores do que o peso efetivamente da indústria, neste caso transformadora, tem no RFAI. E fazendo aqui a remissão para os restantes, os valores são residuais nos restantes setores de atividade. No entanto, também este relatório evidencia mais detalhadamente o que estas empresas da indústria transformadora podem usufruir e destes 84%, dando aqui outro exemplo, 21% desses 84% dizem respeito, e só a título de curiosidade, à indústria metalomecânica. Outro fator importante é que aqui estão identificados os setores elegíveis, no entanto, existem outros que estão à partida logo excluídos, nomeadamente a questão, e dando aqui alguns exemplos, os setores siderúrgico, do carvão, da pesca, aquicultura, da transformação agrícola, neste caso da produção agrícola primária, da transformação e comercialização de produtos agrícolas, da silvicultura e da construção naval, ainda há outros,
estes são os mais importantes, não poderão candidatar-se, ou seja, usufruir melhor dizendo, usufruir do RFAI. Destacar que no caso da transformação e comercialização de produtos agrícolas, há que analisar casuisticamente cada projeto, porque lá está, há aqui diversas comissões consoante as atividades das empresas, nestas atividades, que devem ser analisadas, porque nem todas as empresas, logo à partida, estão excluídas do RFAI. Estes são os casos este é o caso mais particular, diria assim, que também tem causado mais dúvidas ao longo dos últimos anos, com recorrentes pedidos de informação vinculativa junto à autoridade tributária. Só dar aqui esta nota que estes setores efetivamente têm que ser analisados com mais pormenor, porque efetivamente à primeira vista poderão ser consideradas não elegíveis, mas fazendo as remissões e as análises não só para o Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas também para a legislação, quer portarias e decretos nacionais e também para a regulação comunitária, poderão ser aqui enquadráveis no benefício. Depois, continuando aqui com os principais princípios do RFAI. Em relação à finalidade, apenas são elegíveis projetos, ou seja, investimentos que as empresas realizem no âmbito produtivo e que aqui obrigatoriamente têm que ser enquadrados em 4 tipologias de investimento inicial. Estas são, e que estão aqui identificadas, nomeadamente a criação de um novo estabelecimento, aumento da capacidade produtiva de um estabelecimento já existente, a diversificação da produção e a alteração fundamental do processo global de produção. Como disse, para serem elegíveis os investimentos, e aqui assumindo os restantes pressupostos de elegibilidade, que muitos deles são transversais a outros benefícios fiscais, todos os projetos de investimento no âmbito do RFAI têm que ser enquadrados numa destas 4 tipologias. Há um racional por trás de cada uma delas, no entanto, eu destacaria que há, na número 3 e na número 4, há aqui uma condição matemática que é logo à partida que tem que ser validada. Das 4, estas 2 são a que, no âmbito do RFAI, têm esta condição matemática. No caso da diversificação da produção, ou seja, as aplicações relevantes dos investimentos, enquanto projeto de investimento único plurianual, devem ser superiores a 200% do valor líquido contabilístico dos ativos que são reutilizados por parte da empresa, e no caso da alteração fundamental do processo global de produção, o montante do investimento, projeto de investimento único, aqui falando sempre, projeto de investimento único plurianual, tem que ser superior ao montante das amortizações e depreciações nos últimos 3 períodos de tributação, antes do início do projeto de investimento associado ao RFAI. Dentro das despesas elegíveis, temos um conjunto de despesas que, não só da parte corpórea, melhor dizendo, e também da parte incorpórea, com menor relevo, e agora mais recentemente também com a introdução de outro tipo de despesas. Mas falando aqui um pouco, em primeiro lugar, dos ativos corpóreos. Isto desde que sejam adquiridos em estado novo. Estamos a falar de tudo o que sejam novas máquinas e equipamentos produtivos, também a parte dos terrenos, no caso dos investimentos em indústrias extrativas, também na parte das obras, tudo que seja a construção, aquisição e ampliação, tudo que sejam reparações de edifícios. Isto aqui tem que ser sempre feito a relação do que é a produção e a atividade, ou seja, o que está afeta à exploração em si de cada empresa que seja elegível no RFAI, também poderá ser considerado. E aqui numa vertente mais complementar, peço desculpa, complementar tudo que sejam as viaturas, também há aqui certas limitações, mas as ligeiras mercadorias e as viaturas pesadas, e no caso do equipamento hoteleiro, desde que, neste caso, seja uma empresa com essa atividade e que seja enquadrada nos setores que eu referenciei acima, também poderão ser consideradas. Tudo o que não sejam ativos afetos à exploração da empresa, ou seja, que estejam diretamente relacionados com a atividade, não poderão ser considerados, como também, e como é evidente, a parte dos ICA, tudo que sejam equipamentos sociais, também ficam excluídos. Dentro dos ativos incorpóreos, temos, e apesar daqui ter uma menor expressão ao nível dos projetos, nomeadamente, e tendo em conta que as empresas com maior relevo no RFAI são as indústrias transformadoras,
Claro que tem aqui uma componente de ativos incorpóreos, mas está sempre mais associada aos ativos corpóreos. Mas também essa vertente poderá ser considerada, e aqui estamos sempre a falar do que é as despesas relacionadas com transferência de tecnologia. E isto, a legislação indica que poderão ser, a título de exemplo, e reforçar a título de exemplo, poderão ser não só aquisição de direitos patentes, por exemplo, licenças, know-how ou conhecimentos técnicos não protegidos por patentes. Dar aqui a nota que, neste ponto em específico, o que deve ser considerado é sempre ter a intenção, ou se existe, melhor dizendo, efetivamente ou não, transferência de tecnologia, se não é algo que seja massificado no mercado, porque se assim for, não existe essa tal transferência, ou seja, não é elegível, mas se for algo customizado às necessidades de cada empresa, que não esteja no mercado, poderá então ser considerado. E por último, e que foi uma alteração recente ao RFAI, os custos salariais foram introduzidos como despesa elegível, sendo que neste caso apenas há aqui uma limitação ao nível do nível de qualificações, sendo que são considerados apenas os colaboradores que tenham nível de qualificações de mestrado ou doutoramento. Em relação, falamos já da parte dos enquadramentos, o enquadramento principal, digamos assim, há outros enquadramentos e outras condições de elegibilidade. Falámos também da parte das despesas elegíveis, agora falando aqui um pouco do que poderá ser a taxa de incentivo. O RFAI, como eu disse no início, naqueles 3 pontos principais, há aqui uma discriminação consoante cada região, e a taxa de incentivo também está inteiramente relacionada com isso. Ou seja, a taxa de incentivo poderá ser, em Portugal continental, de 10% ou 30%, ou seja, 10% para as empresas que estejam situadas na área metropolitana de Lisboa ou no Algarve, e aqui há que sempre ser feita, e depois vou falar um pouco mais à frente, a remissão para o mapa de auxílios com finalidade regional, e empresas que se localizem nas NUTS 2, Norte, Centro e Alentejo, poderão ter aqui uma taxa de incentivo de 30%. 30% que até projetos de investimento na ordem aqui de 15 milhões de euros, sendo que valores que excedam estes 15 milhões de euros, a taxa de incentivo baixa para os de 10% também. Em termos de regiões autónomas, também dar essa indicação que o RFAI está atualmente em vigor na região autónoma da Madeira, com uma taxa de incentivo um pouco superior ao continente, tem uma taxa de 35%, enquanto os setores tecnológicos poderão ir até aos 40%. No caso da região autónoma dos Açores, neste momento, não havendo decreto legislativo que regulamente o aprovado, neste caso não está aprovado, o RFAI não se encontra em vigor neste momento na região autónoma dos Açores. Para lá das taxas de incentivo, o RFAI também permite a isenção ou redução de IMI, de IMT e de imposto de selo, isto no caso das aplicações relevantes, e como falei atrás, permite que as aquisições sejam considerados e os projetos de investimento sejam considerados de interesse para a região em causa e para o município. E em termos de limites às deduções, o RFAI também tem uma particularidade, ao contrário, por exemplo, ao CIFID, que também é habitualmente falado, o RFAI tem uns limites de dedução de 50% para empresas com mais de 3 anos de atividade, enquanto que empresas com menos de 3 anos poderão deduzir até 100%. Neste ponto também é importante referir que os limites dos 50% são vistos do ponto de vista anual, quando estamos a falar de um projeto de investimento único plurianual, as empresas podem efetivamente deduzir mais que estes 50%. Lá está, a ter este conhecimento aprofundado do que é as taxas, limites e depois também os limites máximos ao nível de complemento de apoios é importante perceber. No entanto, e dar aqui a referência que caso as empresas, mesmo com os benefícios apurados e com estes limites que têm, que são sempre, as deduções estão sempre dependentes da coleta de IRC apurada, caso a empresa não consiga deduzir no imediato o benefício fiscal apurado, tem sempre um período de reporte bastante alargado, que poderá ir até aos 10 anos.
Depois, e uma vez que este tema tem sido efetivamente bastante controverso ao longo dos últimos anos, eu diria que é o principal tema que envolve o RFI e tudo o que tem sido discussões ao nível de enquadramentos e elegibilidade. Há aqui uma relação que é obrigatória no RFI, que tem a ver com o emprego, e isto aqui, esta relação é efetivamente determinante para um projeto ser elegível ou não. Esta relação é obrigatória, ou seja, todas as empresas que se candidatem ao RFI terão de não só ter atenção a ser um investimento ou não enquadrado nas condições de acesso, mas também ter que demonstrar que esse investimento proporciona um incremento, ou seja, aqui a criação de postos de trabalho. E aqui o que é importante, e eu diria que é o básico, digamos, no projeto é que o investimento seja assegurado, melhor dizendo, seja assegurado que, ou seja, seja demonstrado que o nexo de causalidade entre o investimento e o emprego. Creio que isto seja o ponto principal. Para além disso, existem diferentes processos de informação vinculativa que, por um lado, referem uma condição matemática, não só, e aqui também a diferença do que é a criação líquida de postos de trabalho e a criação de postos de trabalho, mas aqui o que é importante é a empresa faz investimento, tem que criar postos de trabalho e tem que demonstrar o nexo de causalidade entre os dois. Sendo que depois há que ser feita sempre a remissão para onde está legislado o RFI. E aqui temos a importância do Regulamento Geral de Isenção por Categoria, que é um regulamento comunitário, onde efetivamente é identificado todos os pontos principais, neste caso os auxílios com finalidade regional, que é onde se enquadra o RFI, e aqui torna-se evidente que este regulamento foca muito o ponto do contexto sustentável, permanente, duradouro, ou seja, emprego que tem que ser sempre, a empresa tem que criar postos de trabalho sempre nestas vertentes e o que logo advém que, e depois para as tais questões de tipologias de contrato, no âmbito do RFI, terão de ser sempre postos de trabalho com contrato sem termo, lá está num contexto permanente, sustentável e duradouro. Como disse, é um tema controverso, têm existido não só muitos processos de informação vinculativa sobre o tema, também muitas decisões de jurisprudência sobre este caso, sobre este tema. É um tema que é algo controverso, mas o importante é sempre as empresas terem o foco não só na parte do investimento em si, mas também na relação direta com os postos de trabalho que podem ser criados no âmbito do projeto. E claro que tem que sempre demonstrado o seu nexo de causalidade, e eu diria que aqui é o ponto mais importante, se uma determinada empresa compra determinadas máquinas ou faz determinadas obras em conjunto com os equipamentos, tem que demonstrar que esse investimento foi indutor de novos postos de trabalho. Em termos de principais condições de acesso, ou seja, e condições que são obrigatórias as empresas assegurarem. Em primeiro lugar, destaco aqui apenas 4, no entanto, e é claro que o benefício fiscal, o objetivo, como disse no início da sessão, é descomplicar. Claro que o benefício fiscal tem outras condições, umas que são transversais a outros benefícios, outras que nem tanto, são mais específicas do RFI, mas eu destaquei aqui 4, e têm que ser tidas em conta a quando uma empresa usufrui do RFI. Em primeiro lugar, tem a ver com, e por vezes este tema também, porque uma vez que o benefício do RFI é automático, não existe, por exemplo, uma candidatura como o CIFID, este processo de documentação fiscal fica muitas vezes esquecido, mas ele está definido legalmente e é obrigatório. Ou seja, as empresas têm que constituir este processo de documentação fiscal e deve conter determinados pontos que estão definidos legalmente
não só ao nível dos enquadramentos, que falei há pouco nas tipologias de investimento inicial, também na parte da descrição dos investimentos e com a remissão para o respectivo enquadramento, mas também a parte de descrever e fundamentar a criação de postos de trabalho e a demonstração do nexo de causalidade, e por último também, a parte de todos os cálculos que estão inerentes ao projeto, não só ao nível do benefício fiscal em si, mas também ao nível dos limites que as empresas têm de cumprir. Creio que mais à frente abordarei este tema com maior detalhe, mas há certos limites que uma empresa que estão publicados, que a empresa tem de cumprir, especialmente quando tem outros projetos que são cumulativos. Depois, ao nível mais específico dos projetos, como é evidente, a questão de não ter dívidas perante a Segurança Social e a autoridade tributária é uma das condições transversais a qualquer benefício fiscal. Também a parte de ter contabilidade organizada de acordo com as normas de cada setor de atividade, também não ser considerada, por exemplo, uma empresa em dificuldade, são outras condições que são transversais. Ao nível do projeto em si, devem manter não só os investimentos, mas também os postos de trabalho associados ao projeto, neste caso os postos de trabalho, não as pessoas, porque, como sabemos, muitas das vezes há aqui rotação de pessoas, mas os postos de trabalho associados devem ser salvaguardados. No caso de PMEs, durante 3 anos, e no caso de grandes empresas, durante 5 anos. Sendo que aqui conta-se sempre a partir da data de conclusão do projeto. Como disse, o mais usual é termos projetos de investimento único plurianuais, por isso apenas só conta estes 3 e 5 anos a partir da data de conclusão do projeto de investimento. Não conta a partir da data, quando estamos a falar de projetos plurianuais, não conta a partir da data no ano, melhor dizendo, não conta a partir do ano de realização dos investimentos, mas sim da data de conclusão do projeto. E por fim, creio que não seja bem uma condição de acesso, mas é garantir que o investimento efetivamente cria valor económico, não só para as empresas, mas também para a região, por arrastamento, digamos assim. Diria que é fundamental uma empresa que recorra ao RFAI, que faça também bem esta análise de se efetivamente este projeto em si cria valor, não só internamente, porque há aqui várias condições que têm que estar garantidas, e também esse investimento proporciona aqui outras mais-valias, não só para os colaboradores da empresa, mas também para a região como um todo. Em termos de checklist e prazos críticos, ou seja, eu destacaria aqui 4. Em primeiro, eu destacaria que este será o processo que uma empresa que nunca tenha usufruído do RFAI deverá fazer. Em primeiro lugar, deverá realizar o enquadramento e a validação dos investimentos que fez, ou seja, em primeiro lugar, validar se esses investimentos são ou não enquadráveis no RFAI. Neste caso, e creio que nos slides anteriores não referi, mas aqui considera sempre tudo o que sejam equipamentos adquiridos em estado novo. Primeiro fazer essa avaliação e enquadramento. Depois, a partir dessa primeira fase, validar se está demonstrado o nexo de causalidade, ou seja, se há postos de trabalho criados e consigamos demonstrar o nexo de causalidade desse investimento com os postos de trabalho. E, passando estas 2 primeiras fases, então, monitorizar os limites máximos dos auxílios com finalidade regional. Como disse há pouco, na constituição do dossiê fiscal, do processo de documentação fiscal, na terceira parte, ou seja, na conclusão de cada ponto que deverá conter, as empresas que têm que monitorizar estes limites máximos. Isto em traços gerais, tem a ver com limites que são publicados pela Comissão Europeia, que têm aqui majorações consoante a localização, não consoante a localização, mas sim com a dimensão, e que as empresas não podem ultrapassar. Ou seja, isto é um ponto importante porque o RFAI, a título de exemplo, é cumulativo com os projetos de Portugal 2020 e de Portugal 2030, especialmente com a inovação produtiva, e não pode
apesar das taxas de incentivo, como referi anteriormente, serem 10% ou 30%, em casos, grande parte dos projetos que são cumulativos, inovação produtiva mais REFAI, uma empresa não consegue usufruir da totalidade do REFAI, porque lá está, tem estes limites que tem que cumprir e que não pode exceder. E eu diria que essa é a terceira fase do projeto, digamos assim, na Constituição, que é monitorizar estes tais limites e se estão a cumprir, e se o projeto em si se está a cumprir, não está a ultrapassar os limites máximos, porque se já estiver a ultrapassar, a empresa não poderá recorrer. Com isto tudo validado, eu diria que aí depois será a parte da elaboração e do dossiê, neste caso do processo de documentação fiscal, que é obrigatório e deverá conter todos estes pontos, e aí eu diria que para concluir o projeto, digamos assim, antes da submissão da declaração modelo 22, deverá ser então constituído, porque se não for elaborado no momento, muitas das vezes a existir inspeções por parte da autoridade tributária, já passou aqui há alguns anos, e depois tem aqui uma maior dificuldade em voltar atrás e validar o que é que foi feito ou não, por isso este dossiê deve ser feito no imediato, porque é obrigatório e fica logo salvaguardado no caso de esclarecimentos por parte das finanças. Dar aqui a nota que o prazo de submissão do benefício fiscal coincide com os outros benefícios, poderá ser até o 5º mês após o término do ano fiscal. Isto aqui, falando de empresas que coincidam com o ano civil, estamos a falar até 31 de maio, sendo que se existirem empresas com diferentes períodos de tributação que não coincidam, o prazo será sempre o 5º mês seguinte ao término. Carlos, obrigada agora pela tua explicação. Eu ia se calhar pedir-te, apesar de já ter aqui ficado bastante claro em termos de setores, como é que o REFAI funciona, taxas, etc., acho que podia ser muito útil se pudesses partilhar connosco um exemplo de algum cliente com quem tenhamos trabalhado no âmbito do REFAI ou até de outros incentivos. Também esta questão aqui da possibilidade de acumular o REFAI com outros sistemas de incentivos. Sim, dando aqui um exemplo prático. Efetivamente, cada projeto é um projeto, no entanto, eu destacaria aqui com especial relevo os tais projetos que são cumulativos com Portugal 2020 e 2030. Como disse há pouco, existem os tais, nós no REFAI temos, e há que haver essa dependência e analisar, temos 3 tipos de limites, melhor dizendo, temos as taxas de incentivo, temos os limites das deduções e depois temos os limites máximos, enquanto projeto de investimento único. E eu aqui destacaria então os projetos financiados, em que, como disse, salvo raras exceções, uma determinada empresa não consegue usufruir no REFAI da totalidade se tiver um projeto aprovado no âmbito de Portugal 2020, 2030, não consegue otimizar neste caso falando aqui numa empresa norte, centro, alentejo, não consegue otimizar os 30%. Porque lá está, tem que se fazer o apuramento, e isto é medido através do equivalente de subvenção bruto, que tem a ver com uma fórmula matemática, que tem a ver com valores atualizados a taxas de atualização publicadas pela Comissão Europeia, mas particularizando um projeto em específico e um caso prático, eu destacaria um projeto que consegue otimizar não só parte do incentivo financeiro, via IAPMEI, mas também do incentivo fiscal. E esse, como disse, são casos raros, mas podem acontecer, é possível. Dando aqui um exemplo em concreto, os projetos de inovação produtiva têm um limite de 35%, no caso da indústria, aos valores de construção, ou seja, os valores de construção não podem exceder mais que 35% do valor total do projeto. Se uma determinada empresa se candidatado com esse valor superior, o REFAI não tem esse limite. Não tem esse limite, o IAPMEI corrige o incentivo, no entanto, para efeitos do REFAI, o que conta
é a obra como um todo. Sendo assim, nestes casos particulares, e foi um projeto especial, digamos assim, foi possível combinar não só a totalidade do incentivo financeiro por parte do IAPMEI, conseguiu a empresa ir buscar também o incentivo na totalidade por parte, neste caso por parte do RFAI, e até, inclusive, a empresa beneficiou, apesar de já ser um incentivo que foi revogado em 2022, a dedução por lucros retidos e reinvestidos, mais conhecida por DLRR, a empresa conseguiu combinar estes três incentivos, não excedendo os limites máximos dos auxílios com finalidade regional. Eu destacaria esse caso prático, porque lá está, são casos específicos, porque por norma uma empresa não consegue usufruir na totalidade do RFAI quando tem um projeto financiado por trás. Carlos, já agora nós temos aqui uma questão que toca precisamente neste ponto, eu acho que tu já respondeste mais ou menos, mas só para validar. Aqui o Lúcio Leal questiona-nos se no âmbito dos projetos de investimento ao abrigo dos programas de TRR e Portugal 2030, a parte não comparticipada pode ser integrada no âmbito do RFAI. Pelo que eu percebi, pode, mas nem sempre é fácil, é isso? Sim, em termos de cumulatividade, no âmbito de Portugal 2030, melhor dizendo, do PRR, sendo que o PRR tem que ser analisado quais os enquadramentos dos projetos que estão a ser feitos, são cumulativos. Depois, a partir daí, tem que se validar qual a intensidade máxima ou a intensidade de auxílio, já que o incentivo financeiro que está aprovado e que a empresa vai receber via IAPMEI, aqui falando de Portugal 2030, consome, digamos, vamos validar qual é que é a intensidade de auxílios. E depois, a partir daí, validar se temos ou não margem, consoante estes tais limites máximos, se temos margem ou não para usufruir do RFAI. Lá está, estes são valores sempre muito particulares, digamos assim, porque tem que se ter atenção ao que é o equivalente de subvenção bruto provisional de uma determinada candidatura, e claro que existem sempre desvios, e em quase todos os projetos existem desvios face ao candidatado. Por isso este acompanhamento da intensidade máxima de auxílio deve ser feito não só no início, claro que no início é fundamental para percebermos se temos a tal margem ou não, mas depois ao longo, e é obrigatório, preencher no anexo D da modelo 22 este acompanhamento do que é a intensidade máxima de auxílios acumulada. Claro que depois, como disse também há pouco, há aqui a fórmula matemática tem subjacente valores atualizados, não só de incentivos financeiros e fiscais, mas também das próprias aplicações relevantes, o que poderá dar ou não aqui uma maior margem quanto à possibilidade de usufruir de incentivos fiscais. Ok, então eu acho que aqui, em caso de dúvida, é falar connosco, que somos especialistas e podemos de facto olhar caso a caso, projeto a projeto, incentivo a incentivo, para perceber aqui a melhor forma de otimizar a fiscalidade das empresas. Vamos passar agora aqui uma parte ainda de perguntas e resposta relâmpago, ou seja, quais é que são aquelas perguntas que habitualmente nos questionam e que nos colocam mais vezes e que nós logo à partida procuramos dar resposta, mas podem continuar a colocar. Aliás, já temos aqui mais outra pergunta, mas vou deixar para o final. Carlos, então, onde é que podemos encontrar informação sobre os limites máximos definidos dos auxílios com finalidade regional? Neste caso, o mapa de auxílios com finalidade regional, eu irei só voltar um bocadinho atrás, e a sua origem advém por parte de um estudo que é efetuado pela Comissão Europeia ao desenvolvimento regional, com vários indicadores que são analisados e depois é publicado este tal mapa de auxílios. Dar a nota que esteve um mapa anterior vigente até 2022, a partir de 2022 está um mapa em vigor que tem um prazo de caducidade até 31 de dezembro de 2027, e este mapa pode ser consultado não só na parte do que seja legislação comunitária, mas também na parte do Código Fiscal do Investimento, ou seja, onde identifica as regiões que são elegíveis. Como eu disse há pouco, na parte do Algarve e a área metropolitana de Lisboa, nem todas as regiões são elegíveis, são apenas
algumas freguesias que estão aí definidas, e depois também as outras regiões todas, mais para ao nível do norte, centro e alentejo, também estão referenciados quais os tais limites que as empresas podem ter, sendo que depois, e faz a referência, porque estes tais limites que constam do mapa são majorados consoante as dimensões das empresas. Melhor dizendo, no caso de serem micro ou pequenas empresas ou médias empresas. Por isso, eu diria que a resposta é essa. Podem ser consultados no Código Fiscal. Lá está, aquilo são limites que estão vigentes até 31 de dezembro de 2027. O próprio Código Fiscal do Investimento não tem vindo a ser atualizado com base em alterações dos auxílios estatais que têm vindo a acontecer. Falo, por exemplo, do Fundo de Transição Justa, que tem a ver com 3 regiões particulares que foram aqui alterados os limites, tendo em conta que foi para poder compensar, digamos assim, empresas de determinadas regiões com base no fecho de centrais termoelétricas, por exemplo, estou a falar das regiões do Médio Tejo, Matosinhos e Alentejo Litoral. Vou dar esta pequena nota que o tal mapa que está presente por vezes não está atualizado, por isso convém sempre fazer uma dupla validação com os mapas que estão publicados oficialmente na página da Comissão Europeia. Ok. Então passamos agora a outra pergunta. O que acontece se um ativo considerado no RFAI é alienado antes de cumprir o período mínimo de manutenção? Como disse há pouco, existe, para além de várias condições de elegibilidade, também as condições do projeto em si. Tanto os postos de trabalho como os investimentos devem ser mantidos, neste caso nas PMEs, durante 3 anos, no caso das grandes empresas, durante 5 anos. Isto conta sempre a partir da data de conclusão dos projetos, não da data de realização do investimento. E se uma determinada empresa não garantir que o bem é mantido durante este período que referi, o que acontece é que a empresa tem que devolver, no período de tributação em que ocorre, tem que devolver o benefício que está associado a este ativo em questão e será aqui alvo de juros com base nas taxas legais acrescidos de 10 pontos percentuais. Ou seja, se existir esta alienação, a empresa terá não só devolver, mas também terá aqui encargos muito relevantes, porque estamos a falar de taxas de legal mais majorações que depois contadas sobre o montante do investimento, muitas vezes é algo que é um valor muito significativo. O RFAI, voltando aqui um pouco ao outro benefício fiscal que esteve vigente até 2022, no caso da dedução por lucros retidos e reinvestidos. Nesse caso em específico desse benefício, as empresas também têm um período de manutenção obrigatório de 5 anos dos bens, mas ali permitia que, se uma determinada empresa vendesse um bem, desde que comprasse outro que fosse enquadrável, a questão ficava resolvida. No caso do RFAI é totalmente diferente. Aqui, se existe alienação, incorre nestes custos e também pode colocar em causa todo o projeto, porque muitas vezes, como referi, estamos a falar de projetos de investimento plurianuais que são sustentados, enquadrados em 2, 3 anos e, havendo aqui uma falha numa condição de elegibilidade, pode pôr em causa todo o projeto, não apenas o investimento em si. Então, aqui mais uma vez, como nós defendemos sempre, é importante sempre pensar não só em usufruir de incentivos e benefícios, mas na estratégia a longo prazo da empresa. Aqui mais uma questão. Esta isenção e a redução do IMI e dos impostos de selo também são automáticas, como o apuramento do incentivo fiscal RFAI, ou é algo que tem de ser solicitado pelas empresas? Sim, efetivamente tem que ser solicitado. O RFAI em si é um benefício automático, não exige uma candidatura, como por exemplo o CIFID exige. No entanto, esta vertente de outras isenções e reduções com base em impostos municipais tem que ser requerida junto dos municípios. Nem todos os municípios têm regulamentos aprovados para o efeito. O que deve ser analisado a priori é se têm regulamentos para tal, fazer um requerimento junto dos municípios e estes projetos têm que ser considerados de interesse estratégico para a região. Sendo assim,
os municípios e com base e depois, posteriormente, as Assembleias Municipais, estes pedidos são analisados, depois podem ser favoráveis ou desfavoráveis, e lá está, no caso aqui, destacando particularmente o IMI, poderá ir até uma isenção ou redução de até 10 anos. Claro que esse é o prazo máximo, depois as câmaras e os municípios é que decidem qual é que será aqui a percentagem, e no caso do IMT também, apesar de ser um pagamento único, mas os municípios depois é que decidem com base num tal requerimento, e muitas dos municípios do país também pedem candidaturas mais detalhadas dos projetos, depois é que decidem quanto é que será o período temporal e qual é que será o valor dessa isenção. Ok, daí a importância então também de as empresas procurarem esta informação e pesquisarem para poderem realmente usufruir de todos os mecanismos que estão à sua disposição. Temos, entretanto, aqui uma questão dos nossos participantes, em que nos perguntam se, no caso de investimentos em turismo, também é possível beneficiar do RFAI. Tu, quando referiste os números dos diferentes setores desta nota, de facto, no turismo, as percentagens de utilização são muito baixas, mas é por não ser possível, é por desconhecimento. De facto, as empresas de turismo podem ou não beneficiar do RFAI? Sim, as empresas de turismo podem beneficiar, efetivamente têm um peso muito pouco relevante, os 5% do total de empresas que são candidatas, mas efetivamente eu creio que seja claro que isto são sempre percepções, que seja mais por desconhecimento que poderão ser elegíveis, porque e candidatam-se, por exemplo, a outros apoios e pensam que por se candidatarem a outros apoios já não podem recorrer de incentivos fiscais. Mas sim, é possível, o setor do turismo é possível, e desde que sejam validados todos os enquadramentos, a empresa pode aqui otimizar fiscalmente o seu projeto. Claro que depois, como disse há pouco, tem que sempre validar tudo o que é condicionantes, mas é possível as empresas de turismo, não só a parte de alojamento e restauração, mas também outras atividades mais secundárias com interesse para o setor do turismo também podem usufruir do RFAI. Fica aqui a nota, não sei se temos aqui alguém a assistir que seja desta área, mas vale a pena explorarem este tema. Entretanto, acho que não temos mais questões. Deixamos só aqui então estes 2 QR codes, se quiserem ler no nosso site um artigo que explica um bocadinho mais em detalhe o que é o RFAI. E temos também aqui outro QR Code para que possam fazer o download do nosso e-book sobre os benefícios fiscais. Para quem vai estar no webinar de amanhã, vamos fazer então aqui no fundo um resumo daquilo que foi falado no webinar de ontem e de hoje e explorar a fundo como é que se podem combinar estes 2 benefícios fiscais, o CIFID e o RFAI. Gostava então de agradecer a todos a vossa presença, agradecer também ao Carlos aqui pela disponibilidade, que acho que foi bastante esclarecedora e espero que tenha sido útil para todos vocês. Como combinado, vamos depois enviar a apresentação e a nossa equipa está ao dispor para dúvidas concretas que tenham do vosso projeto. Obrigada a todos e um bom dia.